Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Olá, começa agora na Santos FM 92.5, programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater sobre os principais fatos da região e do país. Sempre comigo, Zé Torquato, e a participação dos nossos qualificados comentaristas. Hoje temos aqui a presença do presidente da entidade e comentarista do Bom Dia CDL, Nicolau Obeide. Bom dia, Nicolau. Bom dia, Zé, bom dia, Rafael, bom dia, Rick, Giana e principalmente aos nossos ouvintes. Muito bem, e também participando, como acontece todas as terças-feiras, o coordenador do Procon Santos, o advogado Rafael Quaresma. Bom dia, Quaresma. Bom dia, Zé, bom dia aos nossos ouvintes, sempre um prazer participar nessa véspera de feriado, hein, Zé? Pois é, mais um feriado, teremos outros aqui no mês de novembro, né? E para participar do nosso programa é muito fácil, temos os nossos canais de comunicação disponíveis, aí você vai entrar em contato com a nossa produtora, a Giana Novaes. Bom dia, Giana. Bom dia, Zé, bom dia aos ouvintes do programa Bom Dia CDL, aos companheiros de bancada. Para participar do programa é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444. Pelo telefone fixo é no 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da rádio para ouvir e participar do programa. Ok, na coordenação de produção de pauta e na sonoplastia, o Rick Santos. Lembrando que hoje também a CDL volta em outra mídia, né? Hoje é dia do programa CDL TV, ao vivo a partir das 18 horas na Santa Cecília TV, hoje com a participação do vereador e vice-prefeito eleito Sandoval Soares e do cientista político Fernando Chagas. Vamos aos destaques da edição de hoje, dia 1º de novembro de 2016. Seja bem-vindo, mês de novembro. Repercussão nacional para diretor detido durante encenação em Santos. Ele foi vítima de um ato passional e de ódio. A verbadade atrasada pode criar melhores condições na geração de empregos em Santos. Vamos saber por quê. Bom, primeiro tema foi referente à prisão do diretor Caio Martinez Pacheco durante encenação ao ar livre da peça teatral Blitz, o Império que Nunca Dorme, da trupe de Olho. Ele classificou o episódio, como a gente já disse, como ato passional e de ódio. Pacheco afirmou não entender o que motivou o conflito entre policiais militares e artistas, uma vez que o espetáculo já havia sido encenado pelo menos 20 vezes na Praça dos Andradas, em Santos. O tema da peça seria a violência policial na leitura dos autores. Enfim, esse era o tema principal. Segundo foi levantado pelo próprio Martinez e pela produção, e a gente também entrou em contato com algumas pessoas, os policiais não teriam gostado dos atores estarem vestidos da cintura para cima com roupa que representava o uniforme da PM. O traje dos artistas era complementado por saia e coturno. No boletim de ocorrência registrado sobre o caso, a PM afirma ainda que a companhia teatral exibia as bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo de cabeça para baixo e tocava o hino nacional de forma desrespeitosa. Além de invertidos, os símbolos ainda tinham caveiras em suas pontas. Nas redes sociais, muita polêmica, com a maioria dos comentários aprovando a ação da polícia, mas reprovando qualquer violência. Era para tanto, Nicolau Obeide? Primeiramente eu queria dizer, eu acho que houve exagero das duas partes, né? Exagero da polícia, talvez por uma atitude um pouco mais impulsiva, e exagero também da peça teatral, né? Eu acho que quando você não pode ridicularizar e nem abusar das encenações. Bandeira do Brasil com caveira, tremulando, PMs com coturno e de saias, né? Então, ridicularizando uma instituição, ridicularizando símbolos nacionais, eu acho também que nós perdemos um pouco a noção. Eu acho que democracia, ela tem um certo limite. Eu acho que o teu limite termina onde você está abusando ridicularizando o outro, né? Então, eu acho que isso não deva acontecer. Nós tivemos aí uma peça teatral algum tempo atrás, desenvolvido como arte, né? Que isso também que aconteceu, eu acho que não é arte. Você
criar um protesto em relação à PM, talvez você tenha todo o direito, qualquer um tem o direito de criar um protesto, mas sem ridicularizar a pessoa. Nós falamos tanto em homofobia aqui nesse país, né? Homofobia, racismo, e bullying, né? São palavras aí da moda que se fala. Eu acho que isso é um tipo de um bullying que eles estavam fazendo. Eu tenho essa opinião. Eles têm um tipo de um bullying que estão fazendo em relação à PM. Eu acho que houve um exagero. E houve um exagero pela parte da PM. Eu acho que ali as partes, eu acho que exageraram um pouco, porque se você cria, né, como já dizia a minha avó, se o cachorro te morder, você não vai morder o cachorro. Então, eu acho que isso não são atitudes que você tenha que tomar contra uma outra atitude ruim. Houve exagero. Você vê, nós tivemos aí uma peça teatral, se não me engano, há um ano atrás, ou no começo do ano, denominado como arte, que as pessoas nuas, né, elas ficavam cheirando a traseira do outro, andando nu engatinhando dentro do palco, sabe? Isso aí teve uma repercussão. Eu não sei qual era a intenção do diretor, era a repercussão nacional em relação ao ridículo, uma repercussão nacional em relação a uma arte. Isso para mim não é arte. Isso para mim é ridículo, é abuso do direito de demonstrar alguma coisa. E não só fazia um cheiro, como punha o dedo, umas coisas assim, sabe, sem sentido. É esdrúxula, né? Não tem... eu entendo que não tem muito sentido, assim, escancarar determinadas coisas, como aconteceu. Então, resumindo, eu acho que houve um exagero de ambas as partes, provocado não por impulso de raiva da PM, como alega o diretor teatral. Eu acho que sim, ele provocou uma raiva na PM. E a PM acabou comprando a pilha, né, como se diz na gíria, e acabou agindo de uma forma até um pouco exagerada. Então eu acho que houve exagero das duas partes, mas também não era para uma repercussão assim nacional, de um desentendimento, como diz bem a polícia, né, uma desinteligência. Então houve uma desinteligência por parte da polícia nesse sentido, mas eu acho que também tinha que haver algum tipo de repressão. Eu acho que a PM ela poderia tranquilamente, nós temos aqui o Rafael aqui, que é advogado e também direito ao consumidor, eu não sei se eles teriam o direito de fazer isso ou poderiam sofrer sanções da lei, poderiam ser processados. Eu não sei nesse sentido. Não, veja, o que nós temos é justamente uma limitação em relação ao exercício de direitos, né? Já falamos aqui, e é o que norteia todo o sistema, não há um direito absoluto, né? Então, como você bem disse, Nicolau, a gente tem nessa linha e nesse sistema direitos e deveres que se estabelecem e que, portanto, trabalham aí como freios e contrapesos, né? Quer dizer, a gente precisa harmonizar e, na verdade, equilibrar essa balança para que alguém não seja sujeito só de direitos e outro sujeito só de deveres. Então, para cada direito há uma obrigação ou há um dever correspondente, e nesse caso, embora haja livre manifestação do pensamento, direitos garantidos na Constituição, você tem também outras amarras, outras limitações que não permitem ou não admitem que esse direito seja utilizado de forma absoluta. Então, me parece também que não precisava tanto, né? Quer dizer, dava para resolver de outra maneira, até porque só para o ouvinte ter um contraponto aqui e pensar a respeito. E longe de mim justificar ou incitar qualquer tipo de violência, não é isso. Mas a gente viu em situações mais graves, mais drásticas, uma tentativa de diálogo por parte da PM, por parte do poder público, em situações talvez de menor tolerância, não é? Então a gente teve episódio das escolas, tem episódio das manifestações, tem passeata, tem interdição do trânsito, o que seguramente incomoda mais a população de um modo geral do que a exibição de uma peça na Praça do Centro num dia, né? Se eu não me engano foi no domingo, enfim, no domingo à tarde.
E a gente vê essa tentativa de diálogo, que é um caminho que vem ganhando corpo, vem ganhando espaço, como uma forma de pacificação de conflito, né? É importante a gente destacar que cada vez mais, tanto o legislador como o judiciário vem incentivando estes métodos alternativos de solução de conflito. E a conciliação, a negociação, a mediação passam por isso. Então, longe de mim querer justificar ou admitir até o que foi feito, há mesmo nessa utilização dos símbolos nacionais, uniforme de corporação, etc., uma limitação, né? Você não pode, a bandeira para estar hasteada à noite precisa de iluminação, você precisa mantê-la em bom estado de conservação, não pode alterar os símbolos nacionais, tudo isso tem mesmo uma proteção, que talvez tenha escapado essa informação do artista, enfim, de quem fez a peça. Agora, se em outros casos de maior repercussão, de maior desgaste, não é? Perante a população, nós tivemos a tentativa de negociação, de diálogo entre a PM e os infratores, vamos dizer assim. Nesse caso, sem dúvida alguma, poderíamos ter investido mais nessa tentativa de resolver amigavelmente a situação. Então, concluindo aqui, só deixando registrado, não quero dizer que o que foi feito pelo artista lá, enfim, a utilização de símbolos nacionais, do próprio uniforme, esteja correto, mas me parece que uma medida mais cautelar, uma medida mais comedida poderia resolver a situação sem gerar todo esse desgaste e também sem expor as partes, enfim. Eu acho que confundem democracia com anarquia, né? Eu acho que liberdade de expressão tem um limite. Ridicularizar. Qual a intenção de você colocar? A discussão é essa, é a liberdade de expressão, e também quero saber se as pessoas podem usar livremente uma farda da PM, claro do que Exército. Pode? Não podem, então. Não é possível, é proibido. Posso colocar um ponto a mais? Pode. Ir adiante nessa discussão, porque tem pessoas que acham que houve truculência e pessoas acham que foi exagero. Tudo é truculência, né? E eu acho que aí a opinião é sagrada, você tem direito a ter a sua opinião, claro. Né? A opinião não é informação, opinião, você tem a sua base, a sua leitura, e nós exercitamos isso aqui diariamente. O que eu quero dizer é o seguinte, que é outro lado da questão, que é, por exemplo, nós trouxemos na TV o Coronel Ricardo Jesus. Ele falou: recebam bem o policial, né? Claro que, por outro lado, o policial não pode abusar da autoridade. Mas o desrespeito hoje à polícia militar é muito grande. Principalmente por parte de uma parcela dos jovens, que hoje se acham intocáveis, e a própria população, por outro lado, cobra uma posição mais enérgica quando a polícia lida com humilhantes. Não é o caso, evidentemente. Sim. Não é o caso. Eram atores. Queria que vocês discutissem sobre isso. Eu vejo assim, eu vou repetir aquilo que eu já disse. Eu acho que eles abusaram do limite da liberdade. Eu acho que você não pode confundir liberdade com libertinagem ou anarquia. Qual a intenção de você colocar policiais militares de saia e de coturno? É ridicularizar a imagem do policial. Isso é óbvio, é uma coisa evidente. E a partir do momento que você está ridicularizando a imagem, você está cometendo um bullying, vamos dizer assim, né? Na melhor dos conceitos, no menos violento dos conceitos. E se você não quer sofrer bullying e ridicularização da sua imagem, e se isto você entende como uma coisa agressiva, você não pode querer fazer isso com os outros. Então, assim, praça pública, não é num teatro fechado também. Se fosse uma peça que tivesse um contexto e justificasse essa atitude naquele contexto da peça, no desenvolvimento da peça teatral, não, mas não foi. Foi numa imagem. Essa questão no local fechado. Ficou muito em voga agora por causa das manifestações de estudantes. E houve mas tudo bem, eu acho que protesto em relação a isso, acho que pode ter. Agora você em praça pública cometer atos e você ridicularizar a imagem de um policial que está ali para te proteger, que está ali, eu acho que existem outras formas de protesto. Eu acho que hoje as coisas parecem que tem que ser muito explícitas. Eu não sei se houve uma queda na inteligência da população, no sentido de falta de cultura, que é um problema que nós estamos sofrendo, infelizmente, e as coisas têm que ser mais explícitas no sentido da ridicularização. Então eu vejo que não tem muito sentido. Eu acho que a repressão também da polícia foi um pouco exagerada, poderia processar o diretor teatral de uma forma diferente e não levá-lo preso, mas sim pedir
para que ele parasse, etc. Só não podemos esquecer também que a polícia, obviamente, como autoridade constituída, ela, né, a função dela é prevenir, reprimir, enfim, então, obviamente, o uso da força faz parte aqui, claro. A única coisa, e eu não estou dizendo que a gente tenha uma fórmula mágica que seja fácil encontrar esse equilíbrio. Agora, a leitura que se faz, pelo menos a que eu fiz e que passou em relação a esse episódio, é que em casos de menor tolerância houve uma tentativa maior de diálogo, sem querer entrar no mérito, aqui já dissemos e falamos, sem dizer se um tá certo, outro tá errado, até porque isso não cabe diretamente a nós, não é? Mas o que me parece, o que deixou transparecer é que em casos de menor tolerância houve uma tentativa maior de diálogo, e em casos em que o diálogo poderia ter sido mais utilizado, melhor aproveitado, se partiu para uma medida mais drástica, vamos dizer assim. Então é nessa situação que também, acredito, a população fique com um ponto de interrogação, né? Fala, bom, para quem invade escola, quem para o trânsito, quem isso, quem aquilo, a gente tolera. E numa situação dessa, em que a gente poderia resolver de outra maneira, a PM é mais enfática, mais incisiva, então esse me parece que é o ponto. Agora, claro, não vamos pensar, eu entendo perfeitamente o coronel quando ele diz, receba bem o policial. E isso nós estamos falando para a pessoa de bem e para a vítima, né? Porque se o policial for imaginar que o ladrão vai recebê-lo bem, então quem acaba tomando a pior ali, obviamente, é o policial, não é? Então, claro, a gente precisa verificar, o policial trabalha numa situação extrema, ali numa situação bastante delicada. Então, não é fácil exigir dele, eu sei que é o trabalho, faz parte, mas não é fácil exigir essa medida comedida. Por isso aí, a questão hierárquica, os superiores, etc., justamente para passar a forma como deve ser feita a operação, a situação. Só fazer rapidamente uma crítica aqui à mídia, tá? Desculpe a mídia, né? Nós fazemos parte da mídia, mas eu acho que deram uma repercussão exagerada para um tema muito irrelevante, na minha opinião. Eu acho que foi uma coisa super irrelevante para dar um tema nacional para esse tipo que chegou a sair em Jornal Nacional. Eu acho que só nesse sentido, porque aí a vitimização fica evidente em relação aos pobres coitados do teatro. Bom, agora 7h17, vamos para o primeiro intervalo do programa Bom Dia CDL e voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL, realização da CDL Santos Praia, aqui Zé Torquato. Vamos a vivo até às 8 da manhã. Participação dos comentaristas Nicolau Albeide, que é empresário e presidente da CDL Santos Praia, e também o Rafael Quaresma, que é advogado e coordenador do Procon Santos. Jana Novaes, vamos convidar os ouvintes a participarem, até porque hoje o Quaresma está à disposição para dirimir dúvidas a respeito de direitos do consumidor. Olha, Zé, pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, pelo telefone fixo é no 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook é a CDL Santos Praia e você pode baixar o aplicativo da rádio para participar do programa. Muito obrigado, Diana. Agora 7h20. Vamos destacar aqui o apoio cultural da Home Life, assistência domiciliar em saúde multidisciplinar, medicina avançada, humanizada à sua disposição, com muita tecnologia, muito cuidado e muito carinho. Lembrando que o Home Care da Home Life, que já está há 10 anos no mercado, chega à sua residência de uma maneira cada vez mais acessível. Você pode conhecer os benefícios desde os atendimentos mais simples até os de teor intensivo. Home Life tem tecnologia e profissionais qualificados para isso, né? E médicos realmente que vão atender a demanda desta família que está impactada pela doença, né? Pela enfermidade do ente querido. A unidade Santos da Home Life fica na Ana Costa 146, 17º andar. O telefone é 3202-6440. Com unidades em Ribeirão Preto e também na Grande São Paulo. Home Life é a nossa parceira, apoio cultural do programa Bom Dia CDL. Bom, verba Haddad atrasada pode criar melhores condições na geração de empregos. Essa verba, né, que é o
o Fundo de Apoio às Instâncias, recurso do governo paulista para os municípios turísticos. É uma obrigação legal que o governo do estado deve repassar as mesmas, mas na prática os valores estão bem aquém do ideal. Assim, vários dos projetos, especialmente obras, são interrompidos por falta de verbas, que são repassadas de acordo com o cronograma estipulado. Esses recursos são empregados na reurbanização e afastamento de vias, construção de ciclovias, entre outras intervenções urbanas. Santos tem um crédito considerável a receber, não é? Da verbadade, aliás, responsável por muitos atrasos de obras aqui na nossa cidade e também na nossa região, não é? Bom, você também tem a questão dos aditamentos contratuais. Cerca de 50 milhões deixaram de entrar nos cofres municipais, sobrecarregando o caixa da prefeitura neste ano passado, né? E interrompendo obras como o asfaltamento da Avenida na Costa. Em caso da retomada, na maioria das vezes, ocorrem os aditamentos contratuais, elevando o custo final, cuja diferença é paga pelo município. Aí, obras retomadas, empregos gerados, é uma verba muito importante para a nossa região. Só Cubatão não tem direito à verbadade. Porque a verbadade, só para dar um esclarecimento aos nossos ouvintes, a verbadade é uma verba somente para instâncias balneárias. É uma parte do ICMS que retorna à cidade, do governo do estado para a cidade. A verbadade funciona da seguinte forma: o projeto é apresentado da obra durante o ano anterior, que antecede a obra. Esse projeto vai para esse departamento que pertence à Secretaria de Turismo. Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias. Isso, mas pertence à Secretaria de Turismo do estado. E a obra vai, o secretário de obras, no caso, ou o planejamento, manda para esse departamento, a obra é analisada e aprovada ou não. Quando aprovada, essa verba ela é dada de acordo com a execução e o andamento da obra. O que vem acontecendo com o governo do estado, e não com este governo do estado, e sim com vários outros governos do estado já há algum tempo, é que essa verba ela vem a inicial e o restante não vem. E as prefeituras ficam a Deus dará. E acabam, às vezes, por muitas vezes, tendo que terminar a obra com verba própria, com dinheiro próprio, ou não terminar a obra. Ou a obra acaba atrasando e aí gera os aditamentos, que são os atrasos, né? E a própria empreiteira, dentro do contrato, ela tem o direito ao aditamento. Eu vou dar algumas obras aqui que aconteceram com verbadade, no caso a ciclovia, a maioria das ciclovias concha acústica, Praça Independência, aqui onde nós estamos próximos, essa reforma aqui desse trecho aqui da Avenida na Costa, né, essa reurbanização da Avenida na Costa, uma parte do Boulevard. Então são obras que vêm acontecendo. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas para que reformar a praça? Nós estamos precisando de dinheiro para o hospital. Porque essa verba ela é carimbada, né? Carimbada, ela é específica àquela obra que foi resolvido isso um ano antes da sua execução. E o governo do estado, às vezes atravessando alguns problemas financeiros também, como as prefeituras atravessam, acabam não mandando essa verba. Fora quando tem obras que é casado verba do estado com verba da União, que vem da Embratur, se eu não me engano. Ainda existe Embratur? Acho que existe, né? Estou usando uma... Então, o que acontece? Isso gera transtornos para a cidade. Gera transtorno para a prefeitura e fica muito difícil a execução de algumas obras. Às vezes, algumas prefeituras, como a de São Vicente, por muitas vezes perde essa verba porque não apresentaram dentro do prazo hábil, né, a execução da obra para o ano seguinte. E às vezes essa obra não acontece e perde aquela verba que teria à sua disposição daquele ano. Agora, o atraso do estado é justificado por falta de dinheiro, falta de verba. Então isso aí eu já não saberia, já não é minha alçada, eu já não teria como avaliar se realmente isto acontece por falta de verba para um estado tão rico como o estado de São Paulo. O que houve foi um contingenciamento, né, Nicolau? Por conta desse... Mas é retorno de verba, né? Retorno de dinheiro, é dinheiro que já foi pago e só retorna a parte a que cabe à cidade. Então o contingenciamento eu entendo que não cabe aí. Não, mas houve um contingenciamento de toda, né, de todo o orçamento em todos os setores lá, enfim.
justamente por conta dessa retração, dessa diminuição até mesmo de arrecadação e desses tempos difíceis que vem. O que me passa aqui, o que me parece é justamente a questão relacionada à falta de planejamento, né? Eu tenho certeza que pior do que não ter a obra é você começar a obra e não terminar, até porque a obra gera transtorno, gera... E fica cara, né? E além do que fica mais caro, né? Então o que você pode fazer com 10, você acaba fazendo com 15, com 20, porque é material que se perde, é serviço que tem que ser refeito, trecho que tem que ser reexecutado, e isso realmente acaba passando e pegando muito mal para a população. Então, a ideia da verba, seja do convênio DAD, de outras aqui, nós temos o caso inclusive da ciclovia da Praia, que houve aporte por parte da prefeitura, que acabou antecipando parte do valor que ainda seria recebido, justamente para minimizar esses impactos decorrentes de todo o desgaste, todo o transtorno, contratempo que a obra causa. E o pior dos mundos é justamente a execução de obra paralisada, como aconteceu e como a gente vê acontecendo em outras cidades. Você falou de São Vicente, eu vou pegar o exemplo lá do Teatro Municipal, que ficou um esqueletão parado, sem falar do Centro de Convenções, que está em estado calamitoso, e ali, veja, se tem a verba e você não tem a conclusão ou o empenho total do valor, não começa a obra, porque é pior, e aí o que custa 10 vai custar 20, 30, e passa a ideia de uma má versação de recurso público por parte do contribuinte, né? Então, mais ou menos mudar aquela ideia de que o dinheiro público não tem dono, não, ao contrário, o dinheiro público é de todos nós, quanto melhor utilizado, melhor e mais a gente consegue fazer com isso, né? Então é importante essa reflexão. Eu acho que nós devíamos pegar a opinião aqui, né, Pois não. do nosso nobre vereador aqui presente, em relação à verba DAD, né? Nós estamos com... Bom, deixa eu só apresentar, né, Nicolau? Claro. Na rádio, fosse na TV, ele é amplamente conhecido, né? Professor Kenny, vereador Kenny Mendes, reeleito, mais uma vez, parabéns, já tínhamos outra oportunidade falando sobre isso. É um grande respaldo dos eleitores, numa época em que nós observamos, né, o elevado grau de abstenção, de votos em branco. O senhor teve uma votação ampliada e extraordinária. Mas então, voltando a esse acompanhamento na Câmara de Santos, é um tema recorrente e importante, dados os transtornos que os atrasos de obras causam. Queria saber a sua opinião e como é que a Câmara se posiciona. Olha, é uma situação delicada, né? Até porque o governo do estado é um grande parceiro nosso da cidade, né? Até pela afinidade do partido com a cidade, com o nosso prefeito. Então é meio difícil também nós podermos, como posso dizer, reclamarmos tanto, né? A gente entende que a crise que afeta o Brasil inteiro, vide um outro exemplo também, a Praça da Paz na Zona Noroeste, que a população cobra bastante, mas a parte que era do governo do estado e a parte que cabia à prefeitura foi feita. Foram feitas as duas partes. O problema é que o recurso do governo federal não chegou até a cidade. E nós estamos, sim, tendo alguns atrasos da verba DAD, do repasse da verba DAD aqui na cidade de Santos, até pela crise que todo o Brasil enfrenta, né? E não é diferente no governo do estado de São Paulo. Mas esses dias mesmo, semana passada, né, nós recebemos aí o compromisso de um outro repasse de 4.600.000, se não me engano, para 2017. E a gente entende, né? Vamos cobrando. Ontem mesmo eu estive em São Paulo ontem de manhã na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, também tentando buscar outros recursos para a Zona Noroeste, para a instalação de ecobarreiras ambientais ali, e conversei com o secretário também sobre o problema das moradias irregulares ali, né? Que isso também é um dos grandes motivos ali também, pelo assoreamento ali do canal do estuário, naquela área afetada ali. Isso influi bastante também no problema de enchentes que a gente tem na Zona Noroeste. Conversei com ele disse que ia passar também para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, para ver que a gente poderia planejar, traçar metas aí futuramente. Professor Kenny, primeiro mandato terminando, segundo já
aí já garantido, né? Por conta do que nós aqui já expusemos, não é? É bem garantido, bem respaldado, digamos assim. E como até falei sobre isso, né? Ao mesmo tempo que enseja uma satisfação, também, por outro lado, vai aumentar a cobrança pela sua atuação. Mas como é que é na cabeça do vereador? Há projetos que não houve tempo hábil de desenvolver, a continuidade deles, como é que o Kenny Mendes está se preparando para o próximo mandato? Porque não é certo que você vai ter um mandato, muito embora você tenha o retorno, você tenha essa impressão, tem até pesquisas que dão uma boa condição, não é? Projeto, uma situação favorável, mas não é bem assim, né? Não, com certeza, a gente não pode parar um instante, é o que eu sempre disse durante a eleição, após a eleição, né? Muita gente perguntou qual era o segredo do sucesso. Eu disse, o segredo é trabalhar 4 anos e não apenas 45 dias de campanha. Eu mesmo, ontem mesmo em São Paulo, eu estava já pensando em projetos futuros, né? Para a próxima legislatura. Uma coisa que eu consegui ontem mesmo, nós temos em Santos aqui 2 castramóveis, né, da Codevida, que são 2 micro-ônibus com centros cirúrgicos que rodam toda a cidade, área continental, morros, zona noroeste, principalmente nas comunidades mais carentes, fazendo castrações gratuitas. Só que o problema de animais de rua é um problema de saúde e é um problema social. E o que acaba acontecendo é que as outras 8 cidades, das 9 da Baixada Santista, tirando Praia Grande, que também tem uma estrutura de zoonoses, uma estrutura de defesa animal razoável também, que chega a ser comparado com a nossa, as outras cidades estão muito carentes neste sentido. E não há... A região é metropolitana, a gente tem que entender isso, e não há fronteiras para animais de rua. Um animal de rua de São Vicente vem para Santos, um de Santos vai para Cubatão e assim consequentemente. Então, ontem eu fiquei muito feliz, né? Consegui firmar um pacto com um deputado federal com uma emenda de R$350 mil para compra de um castramóvel. Conversei com o secretário de Estado, Ricardo Salles, e ele me confirmou que o governo do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente, vai operar esse castramóvel e ele vai rodar as 9 cidades da Baixada Santista, fazendo o mesmo trabalho que a gente realiza aqui em Santos. Então isso já é planejando uma das coisas, né? Planejando assim o próximo mandato. A gente não pode parar um instante. Ainda mais como você bem disse, né? A expectativa e a cobrança da população será grande, com certeza. Agora, Rafael Quaresma, está aqui na nossa bancada, coordenador Procon Santos, aqui como comentarista, também vai interagir com o professor Kenny. Não, eu já parabenizei o Kenny, a votação foi expressiva e deixo aqui em público as minhas congratulações, e isso para não contar, Zé R., a quantidade de pessoas que me falavam, né, e falaram assim, eu não vou votar no Kenny, porque o Kenny já está eleito, vai ter muito voto. Então nessa sua conta aí, Kenny, de 24 mil, você pode pôr mais uns 3, 4 mil, porque muita gente acabou adotando, vamos dizer assim, uma segunda opção, não é? Porque a sua reeleição estava para essas pessoas garantida, não é? Agora, é claro, não tem mesmo segredo, é fruto de muito trabalho. Eu vou aproveitar, porque eu não tive a oportunidade de passar esse tema com o vereador, e até aproveitar para saber dele, Zé R., quanto ele acredita nesse sucesso de votação, medidas que ele teve ali o bom senso, vamos dizer, de emplacar e de justificar, como foi o caso do Uber, né? Porque eu aproveito e falo aqui, e o vereador bem sabe, lá na audiência pública da qual participei, fui voz dissonante, porque era o único a acreditar, na verdade não é acreditar a palavra, mas de verificar que são serviços distintos e que não tinha toda aquela pecha de concorrência desleal, etc, 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 sempre me escorando até não parecer do CAD, não é? E eu sei que tanto o senhor quanto o vereador Evaldo de Stanislau, que foi vice do Paulo Schiff, foram os únicos 2 vereadores que votaram contra o projeto de lei, e os órgãos de defesa do consumidor, de uma forma institucional, também se posicionam contrário a leis nesse sentido, porque querem, obviamente, prestigiar a livre concorrência e a livre escolha do consumidor. Então, gostaria já, aproveitando a oportunidade, de saber quanto o senhor acredita nessa sua expressiva votação, medidas de impacto como essa que, por exemplo, dizem respeito ao Uber. Olha, eu sempre fui um defensor, né? Ontem à noite, estive com eles aqui ao lado,
né? Eu me reunia com aproximadamente 20 motoristas do aplicativo, né, e estão muito preocupados, né? Nós tivemos casos de agressões sérios na semana passada, no sábado à noite e madrugada, foram aproximadamente 12 motoristas que se envolveram com pedaços de pau, com pedras, quebrando um veículo ali no mercado, no mercado municipal, no ponto de táxi dali. Eles estão muito assustados, receberam áudios de ameaças, de emboscadas. Eu me propus hoje mesmo ir atrás do secretário de segurança da cidade para buscar as imagens dessa câmera do sistema SIM. Também conversei com eles que o que deveria ser feito, eu estou apresentando um projeto de lei, eu não tenho outra opção de apresentar um projeto de lei de cassação de licença de qualquer motorista que se envolver em agressão, seja no trânsito, seja contra outros motoristas, seja contra passageiros, porque afinal de contas a concessão é da prefeitura, aquela licença não é uma licença eterna, né? Então eu conversei isso, exatamente. É o que eu conversei com eles ontem, e também essa semana vou buscar agendar com o delegado-chefe da Polícia Civil no primeiro DP, para que a gente possa colocar também o Departamento de Crimes Cibernéticos para investigar, né, o autor dessas ameaças em redes sociais, em áudios, em grupos de WhatsApp, para que a gente possa identificar o culpado, porque a gente não pode conviver com isso numa cidade como a nossa, com emboscadas, com ameaças. Isso é um problema seríssimo, né? E eu volto a frisar, eu sempre causou-se aquela guerra, vamos dizer assim, né? Eu, a partir do momento que eu fui a favor do Uber, eu virei inimigo dos taxistas, e não é o caso. Eu nunca fui contra os taxistas, como bem disse o Rafael. O que acontece é que são coisas distintas, né? O aplicativo do Uber é um elo entre o passageiro, vamos dizer assim, o usuário do aplicativo, mais o outro usuário que tem um carro a oferecer. Seria a mesma coisa que se você tivesse um apartamento aqui de temporada na cidade, você não o pudesse alugar porque já tem hotéis na cidade. Então você não pode alugar o seu apartamento porque é uma concorrência desleal com os hotéis. Não é o caso. O veículo é um bem pessoal do munícipe, como também é o outro munícipe que quer utilizar o serviço, né? É assim que a gente precisa entender. E sempre deixei claro, nunca me permitiram os próprios taxistas, às vezes, nos discursos que eu tentei proferir no plenário, eu sempre disse que eu não sou contra os taxistas. Na minha opinião, nós devíamos até abolir qualquer tipo de taxa que os taxistas paguem, né? Eu acho que deveria existir. É a grande demanda deles, para poder se tornar concorrentes, né? Independente da questão do direito, tem que ser respeitado o direito do consumidor, claro, que é soberana, né? A interpretação do Quaresma é muito clara, e a sua posição também é muito clara nesse sentido. É isso que eles falam, puxa vida, mas aí não vai fazer, ou ao contrário também, né? Que se questiona do Uber também recolher taxas para o poder público. Eu entendo que a regulamentação do Uber deva acontecer dentro de pouco tempo, pois as maiores cidades do mundo já têm o Uber. Mas eu tenho uma controvérsia, vereador. A minha controvérsia é o seguinte: se está proibido pela cidade, eu acho que o respeito à lei deva permanecer, por uma questão de proibição. A regulamentação, veja bem, não sou contra. A regulamentação, ela é necessária. Eu sou comerciante, sou obrigado a ter um alvará de funcionamento, sou obrigado a entrar com documentação no órgão adequado, Estado, União, no município, para poder funcionar. Tem que ter meu CNPJ, tem que ter minha inscrição estadual e minha inscrição municipal. Então eu acho que tudo isso faz parte da regulamentação. O Uber, ele é um aplicativo que ele chegou, o pessoal tem todo o direito de livre acesso de trabalho, é uma inovação, não podemos conter a tecnologia e nenhum avanço.
Os taxistas, por um outro lado, eles têm algumas vantagens e algumas desvantagens, pois eles estão se sentindo como um lojista se sente em relação a um camelô, que monta uma barraca no meio da Praça Independência e começa a vender produtos concorrentes a um lojista. Então, eu acho que aí tem 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que se faz necessário a regulamentação por um lado, para eles poderem não ficar à margem da lei. E eu acho que por um outro lado, os taxistas também não podem usar de agressividade para conter, e sim usar o que a lei lhe dá direito, que é tentar impedir até que isso seja regulamentado. Sim, eu entendo assim. Sim, claro. Vamos pensar da seguinte forma. Primeiramente, como eu também disse, para mim, nós deveríamos isentar qualquer tarifa que o taxista paga, até para que ele possa se tornar competitivo. Eu acho que o poder público ele tem que incentivar a mobilidade e não taxá-la. Essa é a minha opinião pessoal. Não falo pela Câmara de Santos, nem pelo prefeito, nem por ninguém. É a minha opinião pessoal. E uma outra coisa o que acaba acontecendo é quando surgem novas tecnologias, isso sempre causa um problema. Veja, por exemplo, quando surgiu, por exemplo, o aplicativo que quase todo mundo usa hoje em dia, chamado WhatsApp. Quando ele surgiu, as empresas de telefonia, elas falaram, não é possível que alguém possa ligar para outra pessoa gratuitamente através de um aplicativo, porque eles pagam minutos aqui na empresa X, na empresa tal, então nós não vamos autorizar. As empresas de telefonia fizeram pressão, ele quase que foi proibido, mas viram que não tem como, porque se proibisse esse, amanhã surgiria outro igual, do mesmo tipo, que o substituiria. Então é complicado quando se trata de tecnologia. Eu acho que a gente não pode proibir aquilo que a gente tem medo, vamos dizer assim, ou desconhece, que é o que acaba acontecendo. Por isso até a inconstitucionalidade que diversos outros juízes detectaram na aplicação dessa lei que foi aprovada aqui em Santos. Ela não se torna, ela não é constitucional porque ela não compete ao município legislar em cima desse tema, apenas ao governo federal. 7h42, nós estamos ao vivo aqui no Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, em 92.5 MHz. Estamos conversando com o vereador Kenny Mendes, professor Kenny, Rafael Quaresma na bancada, Nicolau Obeide também. Vamos ao intervalo comercial, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia CDL, contando com a sua audiência, a sua participação também conosco, não é? É uma satisfação estarmos aqui diariamente das 7 às 8 da manhã, em nome da classe dos lojistas, aqui principalmente representados pelo CDL, são 1.300 lojistas nas áreas contíguas à Orla de Santos e na própria Orla também, shoppings, debatendo sempre temas de interesse da comunidade. E hoje temos o vereador Kenny Mendes conosco aqui, o professor Kenny, conversando conosco, com os componentes da bancada, Nicolau Obeide, Rafael Quaresma. E tem questionamento aí dos nossos ouvintes para o professor Kenny, minha cara de Ana. Olha, Zé, o Álvaro de Lima fala o seguinte: sou a favor da volta das vans que fazem transporte de pessoas da divisa São Vicente Santos até Ferryboat por R$2. Qual a opinião do senhor Kenny? Tudo que for a favor da mobilidade urbana, sou a favor também. Seja vans, mototáxi, táxi, Bike Santos, Uber, o que for. Eu acho que a gente tem que tirar os carros da rua. Ô Nicolau, sempre se manifesta essa questão das vans também. Vamos estabelecer o debate, até porque eu acho que o que enriquece programas com o nosso teor é justamente a divergência de opiniões. Exatamente. Quanto às vans, eu tenho meu questionamento, viu, vereador? Eu até não seria contra se já não tivéssemos algumas experiências em relação ao que acontece. Começam a ter muitas vans clandestinas, começam a ter não manutenção do veículo, e eu acho que tudo também que venha em excesso e possa colocar em risco a população, porque é sabido que muitos acidentes acontecem em São Vicente, principalmente, onde as vans foram regulamentadas. Hoje eles estão apertando um pouco o cerco lá, aumentando o tamanho das vans, aqueles
tipo micro-ônibus, porque tiveram muitos problemas. Então, na manutenção, porque são várias pessoas individualmente e nem todos dão a manutenção. Então, alguns problemas acontecem diferentemente quando é pessoa física, diferentemente de quando é uma empresa. A empresa, ela tem algumas responsabilidades que às vezes pessoas físicas individualmente acabam tendo, mas não ou fazem. Sim, é por isso que eu sou a favor da regulamentação, para que a CET possa fazer as vistorias. Nós temos vans, né, em Santos que realizam o trajeto do centro, né, algumas param ali próximo até da prefeitura, ali na Dom Pedro, no final da Dom Pedro, outras ali perto da rodoviária e sobem o morro, né, já que os coletivos, a maioria das ruas, né, elas não têm acesso, não comportam os ônibus da Piracicabana, vamos dizer assim. Então, por isso a importância até da regulamentação, tanto para os motoristas de Uber, para que eles possam, inclusive, passar por vistorias frequentes na CET, como também para os motoristas de vans, né? Essa é a importância da regulamentação. E claro, né, ter um controle, né, de quantidade e tudo mais, devidamente sinalizadas, né, como é o caso das vans que fazem o trajeto do centro até os morros da cidade. Pelo que entendi, vereador, não é questão, não chega a ser uma desregulamentação, mas criar novos paradigmas, novos parâmetros e com uma fiscalização efetiva. E esse é o papel, entendo, até da própria Câmara, né? Entendo que o senhor vai levar fortemente esse debate ao longo do próximo mandato, ou já vem conduzindo esse debate já há algum tempo. São 3 funções, né, que o vereador possui, né, de fiscalizar o executivo, né, de propor leis, né, como é o caso de regulamentação e tudo mais, e indicar serviços e projetos ao prefeito, né, essa é a nossa função, Quaresma? Não, a única coisa é que esse tema, não só da mobilidade, mas ainda falando também do Uber, vai pela economia compartilhada, e é uma tendência, né? Quando a gente fala dessa questão, eu entendo muito que se bate na tecla da regulamentação ou não, mas a gente não pode esquecer que a lei de mobilidade urbana, de certa maneira, que é a lei federal, ela mesmo já legitima e regulamenta isso, ela admite a questão da economia compartilhada, e é uma tendência mundial. Quando a gente pega Marco Civil da Internet, que universaliza o acesso, você não tem como voltar atrás, não é? E aí a questão da internet, acho que eu já até usei esse exemplo aqui, mas uso também com os alunos, falo para eles isso, que é a mesma coisa que você ir na janela, picar o papel com uma ventania, você não consegue mais recolher depois esses pedaços, e é justamente o que acontece em relação a essa sistemática, com uma tendência mundial. O vereador falou da questão do apartamento e tal, você tem coisas até mais simples, né? Quer dizer, o uso compartilhado, sei lá, de uma furadeira, de um maquinário, não é? Nem maquinário, eu digo, sei lá, kit de ferramenta, enfim, coisas muito simples, que é uma tendência. A gente não pode pensar que isso vem de encontro a uma categoria ou outra, senão a gente teria que barrar então a evolução. Chegamos nesse ponto, paramos aqui e não seguimos adiante. E a tendência natural da sociedade como um todo e do ser humano é buscar sempre essa constante evolução. Então, me parece que a situação é até mais simples do que se prega em relação a isso. Bom, vereador, a sua formação é como educador e tudo mais, e nós vemos as campanhas eleitorais, muitas vezes o vereador, até pela ausência de tempo ou por falta de conteúdo e consistência, né? Em termos de projetos políticos para a comunidade, fala, não, vou atuar na educação. Como é que o legislativo pode ajudar na melhoria da educação? Fiscalização, evidentemente sim, mas também sugerir políticas. O senhor faz isso constantemente? Essa interlocução existe de forma permanente com o executivo? No começo eu fui com, vamos dizer assim, não no termo negativo, mas eu fui com bastante sede ao pote, né? A primeira coisa, um dos primeiros projetos que eu apresentei era que nós ensinássemos na rede pública municipal, para que o aluno conhecesse a lei orgânica municipal, para que ele soubesse o que é permitido e o que não é na cidade, tivesse noções da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Trânsito. Essa era a minha opinião, que o aluno já se inteirasse sobre esses assuntos e tornasse assim um melhor cidadão, né? Aí veio o primeiro balde de água fria, né? Porque o MEC determina
né, é preciso seguir, né, as determinações do MEC, e nós não podemos legislar sobre o tema, né? O legislativo municipal e nem o estadual pode de fato legislar sobre o tema, a não ser que fossem atividades extracurriculares, né? Como algumas atividades dentro da Escola Total. Então isso foi bastante frustrante logo de início. Então começamos a trabalhar em projetos paralelos para melhorar, vamos dizer assim, a qualidade da educação, como estrutura dada aos professores, a própria estrutura das salas de aula para os alunos também, e trabalhando dessa forma, né, com emendas para projetos da SEDUC e tratando sempre o tema, vamos dizer assim, de forma periférica, né, infelizmente, né. Eu digo isso porque até fiz uma sugestão ao então presidente da Câmara, o Sadal Nakai, né, no início dessa primeira gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, para que a TV Câmara, assim que tivesse recurso, fizesse uma campanha educativa para que a população tenha conhecimento de qual é o papel do vereador. Isso seria muito interessante para todos nós, até para cobrar mais. Sim. E para dar mais respaldo à atuação da própria Câmara Legislativa Municipal. Nicolau Beide. Eu acho que o papel do vereador é fundamental em relação à fiscalização do prefeito, né? A legislar realmente dentro da cidade como deve acontecer de fato, né? A fiscalização, acho que ela é fundamental porque dá a diretriz para que o prefeito pode fazer ou o que não pode fazer. Claro, exato. Infelizmente hoje acontece às vezes com alguns vereadores, não é o seu caso, que eles começam a trabalhar no dia seguinte após a eleição, já na próxima campanha seguinte. E eu sou obrigado a citar isso porque isso acontece muito. E às vezes eles tentam buscar votos ou buscar de alguma forma o seu eleitorado, de uma forma de tentar conceder coisas que não podem são fora do Código de Posturas da cidade, fora. Eu tenho algumas críticas que eu faço em relação à legislação, às vezes alguns vereadores, que são em conceder, por exemplo, eu vou dar até alguns exemplos. Nós temos aí no Código de Postura do município, eu não sou contra, veja bem, eu quero deixar muito claro, eu sou favorável ao comércio, mas nós temos alguns problemas aqui no comércio de Santos, como eu até cito aqui, esse TOPS, que nós temos aqui na esquina da Ana Costa com o Boulevard Otto Feliciano, irregular há mais de 10, 12 anos. Não tem um AVCB, eles funcionam de uma forma errada, 50% das lojas que tem ali dentro não tem nem o e-mail, que hoje é super facilitado. A fiscalização, por exemplo, hoje aí o Rafael Quaresma com a fiscalização do SIDOC não pode nem fazer fiscalização em alguns comerciantes ali dentro, porque eles não têm nem firma aberta. E não... Me permite uma parte aqui, porque não só nós podemos, como fazemos. Pode, já autuamos. Mas como é que você vai autuar quem não tem firma aberta? Fiscalização de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que não se confunde com a fiscalização que é feita na seara administrativa. Mas você vai multar quem se a pessoa não tem firma aberta? Física. O Código diz que o fornecedor é pessoa física, jurídica, nacional, estrangeira, de direito público ou privado, não importa. O cara tem CPF, ele pode ser autuado. Então, é bom até saber isso aí que acontece. Até o Rafael falou. Agora, quando a gente aperta por um outro lado, os vereadores nesse sentido, né? Aperta a prefeitura, aliás, desculpe, a fiscalização, sempre tem, não, porque tem um vereador que defende o fato, e isso acontece, infelizmente, dentro da nossa cidade. Então, assim, eu solicito aí, desejo aí felicidades aí à sua próxima gestão. Eu sei que a sua expressividade nos votos, né, que a população lhe deu, foi decorrente ao seu mandato em atual exercício, e espero que você continue aí com essa postura e com essa diretriz que você está mantendo. Obrigado. Eu busquei no começo do meu mandato, a primeira coisa que eu detectei foi que os munícipes, a maioria, não sabiam o que um vereador fazia, né? Então eu fiz questão de mostrar todo o meu dia a dia, todo o trabalho, todos os projetos de lei, e fiquei muito feliz com isso, né? Com esse reconhecimento, e poder passar
um pouco dessa experiência, né, para a população. Eu agradeço o convite, sempre um prazer enorme estar aqui. E um bom dia para todos os ouvintes aí. Obrigado ao vereador Kenny Mendes. E agora, para encerrar o nosso Bom Dia CDL, vamos às informações do esporte. É com você, Ricardo Martins. Santos, aos nossos comentaristas, também ao convidado. Bora falar de Campeonato Brasileiro. Ontem, fechando a 33ª rodada fora de casa, o São Paulo Futebol Clube decepcionou o seu torcedor e perdeu para o até então lanterna do campeonato, América Mineiro, pelo placar de 1-0. Com o resultado, o São Paulo está sem chances matemáticas de ir à Libertadores da América da próxima temporada. São Paulo precisava vencer os 6 jogos que restavam, agora tem 5 para chegar à Libertadores e não tem mais condições. A verdade é que São Paulo precisa ainda de mais 3 pontos para afastar de vez, né, o fantasma do rebaixamento. São Paulo que volta a campo no próximo sábado, 7h30 da noite, contra o Corinthians, faz o clássico no Morumbi. O líder Palmeiras tem toda a semana para se preparar. Joga no domingo, às 5 da tarde, em seu estádio, contra o Internacional de Porto Alegre, que luta contra o rebaixamento. E o Santos Futebol Clube faz outro jogo dos paulistas da rodada, no sábado, às 9 da noite, contra a Ponte Preta, jogando em Campinas. Lucas Lima levou o 3º cartão amarelo, está fora do jogo. Luiz Felipe com uma lesão no joelho, é dúvida para a partida. O Santos, que folgou ontem, volta a trabalhar no dia de hoje. Eu volto amanhã para falar mais de futebol. Aliás, amanhã estamos juntos, R? Amanhã não, amanhã é feriado, não vai haver o programa, fica para quinta-feira. Só na quinta-feira. Exatamente. Então tá fechado. Lembrando que amanhã nós temos jogos de volta da Copa do Brasil, 21h45. Na ida fora de casa, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 2-0 e na ida fora de casa, o Atlético Mineiro venceu o Internacional por 2-1. Na quinta-feira voltamos para falar mais de esportes. Com o apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos e de limpeza no centro de Santos. Você liga, a gente entrega para você. Praça da República, número 35. Telefone 3221-3396. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza. Um grande abraço, um ótimo feriado, até quinta-feira. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo Martins. E para encerrar o programa, mais uma nota: as multas de trânsito ficam mais caras a partir desta terça-feira, dia 1º de novembro. Com os novos valores previstos a partir da alteração do Código de Trânsito Brasileiro, infrações gravíssimas terão a multa majorada de R$ 191,54 para R$ 239,47. A proporção de aumento também segue as infrações graves, que passarão para R$ 195,23 de multa. As consideradas médias, aumento de R$ 85,13 para R$ 130,16. O reajuste das leves será de R$ 53,20 para R$ 88,38. Também serão reajustados os valores das multas aplicadas a motoristas suspeitos de dirigir alcoolizados que recusarem fazer o teste do bafômetro. A multa passa de 1.915 para 2.984,70. Tem também o aumento da multa dos celulares, né, Nicolau Almeida? Muito cuidado. Celular de 83 para 263. Então, Passem o WhatsApp pra gente, mas toma pare cuidado, o carro hein? primeiro. Exatamente, né? Exatamente. Bom, vem aí o Entre Linhas com o comando jornalista Rafael Mota. Nós vamos ficando por aqui. O Bom Dia CDL retorna na quinta-feira. Obrigado, Rick Santos. Obrigado aos nossos comentaristas. Obrigado, Jana Novaes, Nicolau Almeida, Rafael Quaresma, vereador Kenny. E estaremos de volta, então, logo após o feriado. Um grande abraço e uma excelente terça-feira para todos aqui na Santos FM 92.5. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.